Nunca foi do tipo que se intromete na vida dos outros, mas a casa dos fundos se tornará sua maior dor de cabeça nos últimos meses. Os inquilinos anteriores foram um verdadeiro tormento. Festas até altas horas da madrugada, música alta como se vivessem em uma balada, e risadas que ecoavam pela noite. Valéria, que morava na casa da frente daquele terreno compartilhado, sofria em silêncio enquanto tentava se concentrar em seu trabalho remoto. A imobiliária para a qual trabalhava não era exatamente compreensiva se ela não cumprisse os prazos por causa de um barulho insuportável. Mas finalmente os inquilinos se mudaram. Uma bênção, pensou. Passou dias rezando para que o próximo morador fosse alguém tranquilo. Talvez um casal de idosos ou uma pequena família que amasse a paz e o silêncio tanto quanto ela. Então chegou o momento decisivo. Estava sentada em sua mesa, digitando furiosamente em seu laptop, quando ouviu o barulho inconfundível de um caminhão de mudança estacionando do lado de fora. Seu coração disparou. Respirou fundo e se levantou para espiar pela janela lateral. E lá estava ele, um homem alto, vestindo jeans desbotados e uma camiseta cinza que parecia ter visto dias melhores, mas que ainda assim se ajustava perfeitamente aos seus ombros largos. Ele passava a mão pelo cabelo castanho escuro enquanto dava instruções ao motorista. Valéria parou um momento, observando discretamente. Não sabia se era a postura relaxada ou a calma com que falava, mas algo nele fez com que seus ombros se relaxassem. Talvez porque ele parecesse normal ou porque já estava tão acostumada a esperar o pior que qualquer coisa diferente parecia uma boa notícia. Curiosa e um pouco cautelosa, decidiu sair. Não queria parecer intrometida, mas achou que seria educado dar-lhe as boas-vindas. Além disso, precisava saber com quem estava lidando antes que outra festa surpresa estourasse. Abriu o portão lateral que dava acesso à parte dos fundos e caminhou em direção a ele. Quando se aproximou, notou que ele tinha olhos incrivelmente expressivos, de um tom verde escuro que parecia brilhar sob o sol da tarde. Ele estava concentrado, ajudando a descarregar uma caixa pesada quando notou sua presença. Oi, disse Valéria, tentando soar casual, embora sentisse suas bochechas esquentarem. Oi, respondeu ele, com um sorriso que iluminou seu rosto. Você mora aqui na frente, certo? Sim, sou Valéria, disse ela, estendendo a mão. Espero que a mudança esteja indo bem. Sou Lucas, ele respondeu, apertando sua mão com firmeza. Estou me mudando para cá. Espero que o barulho não seja um problema. Ah, não se preocupe. Espero que você não faça festas até de madrugada como os anteriores, Valéria disse, forçando uma risada nervosa. Lucas sorriu de forma compreensiva. Prometo que vou manter as festas sob controle. Estou mais na vibe de um bom filme e um copo de vinho. Ela sentiu um alívio ao ouvir isso. Isso soa perfeito. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Com certeza, Valéria. E se precisar de ajuda com algo, também estou por aqui, ele respondeu, enquanto olhava para a caixa que estava carregando. Valéria notou como ele parecia ser uma pessoa tranquila, e a tensão que sentia começou a se dissipar. Então, o que você faz? Perguntou, tentando puxar conversa. Sou designer gráfico. Trabalho de casa, então espero que o silêncio aqui ajude na criatividade, Lucas respondeu, enquanto colocava a caixa no chão. Ah, que legal! Eu também trabalho de casa. Sou especialista em marketing digital, Valéria disse, sentindo-se mais à vontade. Isso é ótimo. Podemos trocar ideias sobre trabalho e, quem sabe, até fazer um café um dia desses, Lucas sugeriu, olhando nos olhos dela. Seria ótimo, Valéria respondeu, sentindo um calor subir pelo rosto. Bem, vou deixar você terminar com a mudança. Espero que tudo corra bem. Obrigada, Valéria. E novamente desculpe qualquer barulho que eu possa fazer, Lucas disse, sorrindo novamente. Ela se afastou, sentindo uma mistura de alívio e curiosidade. O novo inquilino parecia ser exatamente o oposto dos anteriores. Enquanto voltava para sua casa, não pôde deixar de pensar na possibilidade de que talvez, só talvez, essa mudança trouxesse algo bom para sua vida. Valéria estava organizando sua casa quando decidiu dar uma volta no condomínio. O sol brilhava intensamente e a brisa leve tornava o dia ainda mais agradável. Ao passar pelo pátio, avistou um homem alto, com cabelos castanhos e uma expressão tranquila,
que estava descarregando caixas de um caminhão. Ele parou por um momento e a olhou, um sorriso suave se formando em seus lábios. Oi, sou a nova vizinha, Valéria, ela disse, tentando parecer mais confiante do que realmente se sentia. Olá, Valéria, ele respondeu, deixando a caixa no chão e limpando as mãos em um pano que tirou do bolso traseiro. Gabriel, encantado em conhecê-la. A voz dele era grave e serena, e havia algo nela que fez Valéria relaxar instantaneamente, como se estivesse ouvindo uma melodia suave em um dia caótico. Vim apenas dar as boas-vindas, continuou ela, cruzando os braços para se sentir mais segura. Espero que você seja mais tranquilo que os antigos inquilinos. Gabriel soltou uma risada, e essa risada quase fez Valéria esquecer o motivo de sua visita. Não se preocupe, ele disse, apoiando-se levemente contra o caminhão. Sou do tipo tranquilo. Prefiro um bom livro ou um café em silêncio a festas barulhentas. Aquilo a surpreendeu. Um homem que preferia livros e café? Isso não se encaixava de forma alguma no estereótipo de vizinho problemático. Ah, então talvez tenhamos mais em comum do que imaginava, Valéria respondeu, sorrindo sem pensar muito. Eu também sou bem caseira. Genial, disse ele, devolvendo o sorriso. Então prometo que não vou te incomodar, mas se precisar de algo, pode contar comigo. Valéria ficou ali por mais alguns segundos, trocando algumas palavras sobre o bairro antes de voltar para casa. Não sabia exatamente o que era, mas gostou de como ele a fez sentir leve, interessada e curiosa. Nos dias seguintes, seus encontros foram breves, mas sempre marcados por gestos simpáticos e conversas sobre trivialidades. Havia um encanto natural nas palavras de Gabriel, como se ele escolhesse cuidadosamente o que dizer para fazer as pessoas se sentirem à vontade. Até que, em uma manhã ensolarada, algo inesperado aconteceu. O dia começou promissor, com o céu limpo e o sol brilhando com uma intensidade suave que convidava a aproveitar cada segundo ao ar livre. Valéria havia passado a manhã cuidando das tarefas domésticas, lavando roupas e organizando a casa enquanto esperava que tudo secasse. Mas, como sempre acontece em dias assim, a natureza decidiu testá-la. Primeiro, um vento estranho soprou, quase frio demais para aquela época do ano. Em seguida, nuvens cinzentas começaram a se formar rapidamente no horizonte, como se conspirassem contra ela. Antes que pudesse pensar duas vezes, correu para o pátio para recolher a roupa antes que a chuva a pegasse de surpresa. Estava dobrando uma camiseta quando sentiu as primeiras gotas tímidas caírem. Valéria! A voz de Gabriel a chamou, e ela se virou para vê-lo se aproximando com um olhar preocupado. Parece que a chuva está chegando. Posso ajudar com isso? Ah, obrigada, Gabriel, ela respondeu, um pouco envergonhada por estar em uma situação tão desajeitada. Eu só preciso pegar essas roupas. Ele se aproximou e começou a ajudá-la, pegando algumas peças que estavam penduradas. Você sabe, eu sempre achei que um dia ensolarado como hoje poderia terminar em chuva, ele comentou, enquanto trabalhavam juntos. A natureza tem suas próprias regras, Valéria disse, rindo um pouco. Mas pelo menos temos um bom motivo para nos conhecermos melhor. Com certeza, Gabriel respondeu, olhando nos olhos dela por um momento que pareceu se estender. E quem sabe, depois que a chuva passar, podemos tomar um café juntos. Valéria sentiu um calor subir pelo rosto. Isso seria ótimo, ela disse, tentando esconder a animação em sua voz. Acho que vou precisar de um café depois de toda essa correria. Então está combinado, ele disse, sorrindo de forma calorosa. Vou deixar você terminar aqui. Espero que não se molhe muito. Obrigada, Gabriel. E desculpe por te arrastar para isso, Valéria respondeu, enquanto ele se afastava, sentindo uma mistura de alívio e curiosidade. A presença dele parecia trazer algo novo e promissor para sua vida. Valéria suspirou aliviada ao perceber que havia conseguido terminar de recolher a roupa a tempo. No entanto, seu olhar se desviou para o outro lado da cerca, onde o varal de Gabriel estava completamente cheio de roupas. Ele não parecia estar em casa, ou talvez ainda estivesse dormindo, quem sabia? De qualquer forma, suas roupas estavam prestes a se molhar. Valéria hesitou por um momento. Poderia simplesmente ignorar a situação. Não era sua responsabilidade, afinal. E tecnicamente ele nem ficaria sabendo. Mas algo dentro dela a impediu de seguir em frente.
Desde o primeiro encontro, Gabriel havia sido gentil e educado, até mesmo encantador, sem esforço. Ele merecia uma mão amiga. Respirando fundo, Valéria abriu a porta lateral do quintal. As gotas de chuva começaram a cair com mais insistência, e ela sentiu algumas delas espirrarem em seu rosto enquanto atravessava o espaço entre as casas. Ao chegar ao varal, começou a recolher as peças rapidamente. Quando terminou, a chuva já caía com força, e ela estava parcialmente molhada. Levou a roupa até a área coberta da entrada de Gabriel, onde organizou tudo cuidadosamente. Foi então que ouviu passos atrás de si. Valéria? A voz de Gabriel soou surpresa, mas mantinha aquele tom tranquilo que já lhe era familiar. Ela se virou e o encontrou ali com uma expressão confusa. O cabelo estava ligeiramente bagunçado, como se ele tivesse acabado de acordar, e vestia um conjunto de moletom que para Valéria lhe caía muito bem. Oi, respondeu ela, tentando disfarçar que estava um pouco molhada pela chuva. A chuva chegou de repente, então pensei que seria melhor pegar suas roupas antes que se molhassem. Ele arqueou uma sobrancelha, claramente impressionado. Você pegou minha roupa. Foi algo rápido, Valéria disse, encolhendo os ombros como se não fosse grande coisa. Gabriel balançou a cabeça lentamente, um sorriso genuíno surgindo em seus lábios. Sabe, isso é mais do que qualquer vizinho faria. Você acabou de salvar meu dia. Valéria riu, sentindo as bochechas esquentarem novamente. Bem, não foi para tanto, tentou minimizar a situação. Foi sim, ele disse, dando alguns passos em direção a ela, olhando-a com atenção. Seu olhar parecia mais sério agora, como se estivesse analisando algo mais profundo. Entra. Aceita um café? Perguntou ele, com um tom firme, mas gentil. Não, está tudo bem. Já ia indo, insistiu Valéria automaticamente, mas sua voz não soou tão convincente. Se preferir, posso fazer um chá, ele ofereceu, ainda com aquele tom acolhedor. Havia algo em sua voz que fazia Valéria querer aceitar, como se ele estivesse estendendo não apenas um convite, mas uma oportunidade para se conhecerem melhor. Está bem, ela concordou, sentindo um misto de nervosismo e empolgação enquanto entrava na casa dele. A atmosfera era acolhedora, com o cheiro de café fresco pairando no ar. Gabriel a conduziu até a cozinha, onde a luz suave iluminava o ambiente, criando uma sensação de conforto. Você gosta de café forte ou mais suave? Ele perguntou, enquanto começava a preparar a bebida. Eu gosto de um café forte, mas não muito amargo, Valéria respondeu, observando-o com um sorriso. Ele parecia tão à vontade, movendo-se pela cozinha com uma confiança tranquila. Perfeito então. Vou fazer do meu jeito, ele disse, piscando para ela. Valéria não pôde deixar de sentir um frio na barriga com aquele gesto. A conexão entre eles parecia crescer a cada instante. Enquanto Gabriel preparava o café, Valéria olhou ao redor, admirando a decoração simples, mas cheia de personalidade. Havia fotos nas paredes, algumas delas mostrando Gabriel em momentos descontraídos com amigos e familiares. Ela se perguntou sobre a história por trás de cada imagem. Você tem uma casa muito bonita, ela comentou, quebrando o silêncio que se formara entre eles. Obrigado. Eu gosto de deixar tudo com a minha cara, ele respondeu, virando-se para ela com um sorriso. E você? O que gosta de fazer nas horas livres? Ah, eu gosto de ler e sair para caminhar. Também adoro cozinhar, Valéria disse, sentindo-se mais à vontade. E você? Eu gosto de tocar violão e sair para pedalar. Às vezes faço algumas trilhas nos fins de semana, ele respondeu, enquanto servia o café em 2 canecas. Se você quiser, posso te levar para uma dessas trilhas um dia. Isso seria incrível, Valéria disse, sentindo seu coração acelerar. A ideia de passar mais tempo com ele a deixava animada. Gabriel se aproximou, entregando uma caneca a ela. Aqui está. Espero que goste. Com certeza, Valéria respondeu, levando a caneca aos lábios e sentindo o calor do café. O gosto era exatamente como ela gostava. Os dois se sentaram à mesa, e a conversa fluiu naturalmente, como se já se conhecessem há muito tempo. As risadas e as histórias compartilhadas criaram um laço entre eles. E Valéria percebeu que a chuva lá fora não era nada comparada à tempestade de emoções que sentia dentro de si. Entrar na casa de Gabriel foi como adentrar um mundo diferente.
O ambiente era acolhedor, com móveis simples, mas cheios de personalidade. Valéria sorriu, impressionada com a maneira como ele falava. Não era apenas charme ou palavras decoradas. Havia uma autenticidade que a fazia sentir-se à vontade. Enquanto aguardavam a água ferver, Gabriel ofereceu uma toalha limpa para que ela secasse o cabelo e o rosto. Valéria aceitou com gratidão e se acomodou no sofá, observando-o enquanto ele se movia pela cozinha. O som da chuva lá fora era constante, criando uma atmosfera íntima e reconfortante. Quando ele voltou com 2 xícaras fumegantes de chá, um aroma cítrico e suave preencheu o ar. Gabriel se sentou em uma poltrona à sua frente, e por alguns momentos, eles conversaram sobre seus trabalhos e os lugares que sonhavam em visitar. Mas havia algo subjacente em cada troca de olhares, uma tensão que tornava o ambiente carregado de possibilidades. Você sabe, disse ele após uma breve pausa, não é todo dia que alguém faz algo tão gentil por você, sem esperar nada em troca. Como eu disse antes, Valéria respondeu, tentando manter o tom leve, foi só um momento. Qualquer um faria isso. Gabriel balançou a cabeça lentamente, seus olhos verdes fixos nos dela. Te devo uma. Posso te convidar para uma cerveja qualquer dia desses. Um calor subiu pelo pescoço de Valéria. Talvez fosse o chá, talvez a maneira como ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa que importasse naquele momento. Pode ser. Mas só bebo cerveja importada, brincou ela. Isso parece justo, afirmou ele, e a conversa fluiu naturalmente, mas Valéria percebeu que estavam se aproximando aos poucos. Gabriel começou a contar anedotas engraçadas, e ela riu genuinamente, sentindo-se mais relaxada do que nunca. Foi então que ele mudou de posição, sentando-se mais perto dela no sofá. A proximidade repentina fez seu coração acelerar, mas Valéria tentou disfarçar, mantendo o foco na conversa. Valéria, disse ele com uma voz baixa e hesitante, eu queria te dizer uma coisa. O que é? Perguntou ela, virando-se para encará-lo. Os olhos dele eram intensos, hipnotizantes. Me alegra ter te conhecido, ele sorriu. Mas havia algo mais profundo em seu gesto, algo que Valéria não conseguia ignorar. Antes que ela pudesse responder, ele levou uma mão delicadamente ao seu rosto. Ela não recuou, ao contrário, inclinou-se ligeiramente em sua direção, como se fosse inevitável. Então aconteceu um beijo. Foi hesitante no início, como se ele estivesse pedindo permissão. Quando Valéria respondeu, o beijo se tornou mais sincero, carregado de emoções que ela mal conseguia compreender. Foi um momento perfeito, envolto pelo som da chuva caindo lá fora, que parecia celebrar a conexão que acabará de se formar entre eles. A chuva continuava a cair suavemente do lado de fora, criando uma melodia tranquila que envolvia o ambiente. Valéria e Gabriel estavam sentados no sofá da sala, a luz suave da lâmpada criando um clima acolhedor. Ele a olhava com uma intensidade que a fazia sentir-se vulnerável e poderosa ao mesmo tempo. Aquele sorriso dele parecia iluminar todo o espaço, atraindo-a para mais perto. Você tem ideia de como é raro encontrar alguém assim? Gabriel perguntou, sua voz rouca quebrando o silêncio. Alguém que simplesmente te entende. Valéria balançou a cabeça, um sorriso tímido surgindo em seus lábios. Era impossível ignorar a espontaneidade que fluía entre eles, uma naturalidade que tornava cada instante mais significativo que o anterior. Ele ficou em silêncio por um momento, seus olhos refletindo algo que Valéria não conseguia identificar. Talvez fosse surpresa, talvez admiração. Então, ele a abraçou com força, como se quisesse protegê-la de qualquer coisa que pudesse ameaçar aquele momento. Valéria sentiu-se envolta por uma conexão inesperada, mas tão real quanto a chuva que caía do lado de fora. Você sabe, ele começou, olhando-a nos olhos, acho que você acabou de mudar completamente meu conceito sobre o que é ter um bom vizinho. Valéria riu, tentando manter a seriedade. Isso significa que vou receber flores amanhã? Perguntou, com um brilho travesso nos olhos. Isso significa que você vai ter que me aguentar por muito tempo ainda, respondeu ele, piscando para ela. E assim foi. Gabriel continuou a ser gentil, sempre querendo retribuir qualquer favor, por menor que fosse. Era um gesto simples, como pegar a roupa do varal ou receber um pacote para ela. Valéria, por sua vez, não esperava nada em troca.
Mas ele sempre a surpreendia com pequenos detalhes, como uma caixa de bombons ou uma rosa. No fundo, o maior presente que ela poderia receber era aquele carinho verdadeiro que ele demonstrava a cada dia. Com o tempo, a amizade deles se aprofundou, e Valéria percebeu que cada momento ao lado de Gabriel era especial. Ele a fazia rir, a escutava com atenção e, acima de tudo, a fazia sentir-se vista e compreendida. Era uma conexão que ela nunca havia experimentado antes. Certa noite, enquanto assistiam a um filme, Valéria notou como Gabriel a olhava. Havia algo em seu olhar que a fazia sentir-se única. Quando o filme terminou, eles permaneceram ali, lado a lado, a atmosfera carregada de uma expectativa silenciosa. Gabriel se inclinou um pouco mais perto, e Valéria sentiu seu coração acelerar. Você é incrível, Valéria, ele disse, a voz suave. Eu realmente aprecio ter você na minha vida. Ela sorriu, sentindo-se aquecida por suas palavras. Eu também, Gabriel. Você trouxe algo especial para os meus dias. A chuva lá fora começou a diminuir, e a luz da lua começou a entrar pela janela. O clima estava perfeito, e Valéria sentiu que era o momento certo. Ela se virou para ele, seus olhos se encontrando em um entendimento silencioso. Gabriel se aproximou ainda mais e, em um impulso, ela inclinou-se para a frente, seus lábios se encontrando em um beijo suave. Foi um beijo hesitante no início, como se ele estivesse pedindo permissão. Mas quando Valéria respondeu, tudo se tornou mais intenso, carregado de emoções que ela mal conseguia compreender. O mundo ao redor deles desapareceu, e tudo o que importava era aquele momento. Quando se afastaram, ambos estavam um pouco atordoados, mas com um sorriso nos lábios. Uau, Valéria murmurou, ainda sentindo a eletricidade no ar. Gabriel sorriu, um brilho nos olhos. Sim, uau. A chuva finalmente parou, e o céu começou a clarear. Valéria olhou pela janela, admirando a beleza do mundo lá fora. Sabe, Gabriel, acho que a chuva trouxe algo bom para nós. Ele concordou, olhando-a com ternura. Acho que sim. E assim, com o tempo, a amizade deles se transformou em algo mais profundo. Valéria e Gabriel aprenderam a apreciar cada momento juntos, construindo uma conexão que se tornaria a base de um relacionamento verdadeiro e duradouro. Eles se tornaram não apenas vizinhos, mas parceiros, sempre prontos para enfrentar o que viesse juntos. Valéria sorriu ao lembrar de tudo que haviam vivido até ali. A vida tinha um jeito engraçado de surpreendê-la, e ela estava grata por ter Gabriel ao seu lado. Obrigada por tudo, Gabriel, disse ela, segurando a mão dele. Você realmente mudou minha vida. Eu só estou começando, ele respondeu, com um sorriso que a fazia sentir-se em casa. E assim, sob o céu limpo e estrelado, eles se perderam em conversas e risadas, sabendo que o futuro era brilhante e cheio de possibilidades.